Nessa semana, somos convidados a usar o nosso livre-arbítrio para enxergar as bênçãos. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Nessa semana, temos a oportunidade de enxergar as nossas bênçãos, contar as nossas bênçãos, injetar certeza na luz e aquela confiança contínua de que não há nada além da luz do Criador. Conceitos que a gente vem trabalhando ao longo do ano todinho e nessa reta final de preparação para Rosh Hashanah, temos que reforçar não só esses conceitos, mas os pensamentos, os sentimentos e as nossas ações em relação a entregar na mão de Deus. Até coloquei aqui entregar na mão de Deus a porção da semana, nos convidando a entregar na mão de Deus. Tem uma outra, é uma música, se eu não me engano, um refrão de uma música, segura na mão de Deus e vai. Essa porção da semana fala sobre isso, a porção de Kitavô. Essa porção fala sobre as primícias da terra, que as pessoas tinham que consagrar a terra, né? Você usa a terra durante um tempo e depois você não usa, e você pega também o que a terra produz e oferece ao Criador como prova da certeza de que é Ele quem sempre está por trás de tudo e que ainda que a gente não plante, você vai ter o que comer naquele ano. Então é realmente uma questão de você ter confiança de que vai dar tudo certo. Essa porção também nos convida a enxergar as bênçãos e maldições. Na verdade, lista uma série de bênçãos e uma série de maldições. E até acho interessante trazer aqui que nos estudos que eu faço, a gente pode até pensar coisas do tipo, mas se a gente fala o tempo inteiro que Deus é amor, por que tanta punição? E é justamente aí que está o grande poder de interpretação que a gente tem que desenvolver ao longo da nossa vida. E essa forma da gente interpretar não só as escrituras sagradas, mas tudo na vida da gente, já mostra o quanto que a gente não vê a figura completa e o quanto que é importante a gente ampliar a nossa visão. A gente precisa entender que o presente que o Eterno nos deu, que o Criador nos deu, é o livre-arbítrio. E a gente pode escolher se eu quero ver bênçãos ou se eu quero ver maldições. A gente vem trabalhando isso ao longo de várias semanas, também porque estamos concluindo a leitura do último livro, e é aquele momento onde a gente vai decidir se a gente quer que o nosso nome seja inscrito no livro da vida ou se você quer que o nome seja inscrito no livro da morte. É disso que se tratam as bênçãos e as maldições. A gente precisa lembrar o tempo todo que estamos aqui em Malkut, que é a parte mais densa da criação, vamos dizer assim. E que o nosso grande trabalho que nos traz a Cabala, né, uma das grandes lições que a Cabala nos traz, é que um dos nossos trabalhos é realmente trazer de volta a nossa essência para mais próximo da luz do Criador, praticar a questão da similaridade da forma. Então, o que isso tudo pode auxiliar a gente nessa semana, não só por conta da porção da semana, mas porque a gente ainda está vivendo a lua cheia eclipsada. A lua minguante, ela vai se tornar minguante no dia 14. Então, ao longo dessa semana todinha, se você está comigo em Práticas que Despertam, na terça-feira à noite, nós estamos no dia 9. Então, essa lua cheia, eclipsada do dia 7, aconteceu no dia 7, segue essa fase até o dia 14, onde ela completa a fase minguante, e a gente vai ter no dia 23 a lua nova de Libra, que é onde acontece o Rosh Hashanah, o Ano Novo Cabalístico. Nós estamos nos preparando ao longo desses 30 dias de transformação para isso. E nesse Ano Novo Cabalístico, nós acreditamos que chega aquele momento onde vai colocar as cartas na mesa. Então, vou falar de mim, Renata.
Renata foi uma boa menina ao longo do ano. Então, quais foram os curtos-circuitos que Renata criou? E lembrando que toda vez que a gente cria um curto-circuito, é quando a gente se liga aos sentimentos mais baixos da nossa alma, que a gente tem comportamentos reativos, a gente se afasta da luz do Criador, a gente afasta Malkuth de Exode. Nós conversamos sobre a árvore da vida no nosso encontro da semana passada. Se você não assistiu, assista, que foi uma forma mais resumida de falar sobre esse processo de techuvá, né? De retornar a nossa essência à luz do Criador. Então, essa porção, ela está convidando a gente a isso, a lembrar que nós estamos aqui em Malkuth, nós estamos mais afastados da luz do Criador, e é muito importante que a gente lembre, que a gente pense, que a gente sinta e que a gente haja de acordo com não há nada além da luz do Criador. E isso faz com que a gente entenda que não há maldições, que sempre são bênçãos disfarçadas e que tudo que a gente vive é fruto daquilo que a gente mesmo fez, do que a gente mesmo pensa, do que a gente mesmo sente e do que a gente mesmo cria. Então, como a gente está vivendo esse processo ainda nessa semana, vindo desses resquícios do eclipse, a gente deve ter ainda mais atenção com as questões da sombra, lembrando que a gente nunca pode matar a nossa sombra, porque ela equivale à raiz da árvore que fica lá escondida, mas é importante demais para nutrir a árvore todinha, é o que a gente sabe da nossa sombra também. E a gente ainda tem essa oportunidade de prestar atenção. Nossa, parece que eu estou vivendo umas maldições. Então, isso pode ser a minha sombra projetada no outro? Isso pode ser a minha sombra projetada no trabalho? Isso pode ser resultado dos curtos-circuitos que eu vim criando, fazendo ao longo dos anos? Lembrando que a gente está nesse processo constante de transformação, é que a gente agora está nesse foco dos 30 dias de transformação, justamente para aproveitar essa energia para criar um novo recipiente para o ano novo que está vindo aí. Então, a gente sempre é muito abençoado e essa porção da semana reforça o quanto que é importante a gente ter certeza na luz, a gente compreender que a vida é feita desse fluxo constante de energias para a gente poder aprender a trabalhar, sabendo que existe ainda aqui as polaridades e como que a gente consegue equilibrar a nossa vida, o nosso dia a dia, de acordo com as polaridades ou de como elas se apresentam para nós. Lembrando que tudo isso acontece nesse mês maravilhoso de Virgem, porque a gente tem a força virginiana nos auxiliando nesse processo de eu quero receber, eu quero muito me conectar, eu tenho uma vontade enorme de servir, eu tenho uma ligação imensa com a natureza, eu sei que eu faço parte disso tudo e eu quero trabalhar de uma forma eficiente essa minha conexão com a natureza, com o sagrado, esse cuidado comigo mesmo, né, com o meu eu superior. Eu quero aumentar a minha conexão com o meu eu superior para que aqui na matéria eu consiga ter um dia a dia mais equilibrado, uma saúde mais equilibrada, um trabalho de uma forma que eu me sinta realizada, feliz, plena. Tudo isso faz parte da energia virginiana que trabalha a lógica dentro de nós, ajuda a gente a estabelecer critérios para a gente definir o que é bom e o que não é bom. A gente só precisa ter cuidado porque às vezes os critérios virginianos são muito rigorosos. Se a gente é muito teimoso, a gente não consegue deixar outra pessoa fazer as coisas para a gente, porque a gente acha que a pessoa não faz direito, a gente não confia no que a pessoa faz, ela não vai seguir o meu critério. E isso acaba trazendo uma falta de confiança, também uma energia crítica demais e uma certa tristeza. Inclusive, eu quero chamar a atenção de todos nós, porque ao longo dessa semana, a gente tem aspectos muito favoráveis de Sol com Júpiter, de Mercúrio com Júpiter,
favorecendo essa questão do crescimento, da nossa expansão, da mente. Então é um bom momento para a gente abrir a nossa mente, para a gente deixar para trás velhos conceitos, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque lá para o dia 13 nós vamos ter uma conjunção de Sol com Mercúrio, e ao mesmo tempo que esse aspecto pode trazer uma clareza e uma perspicácia na nossa comunicação, pode trazer também um excesso de crítica e um excesso de teimosia. Então vamos prestar atenção, porque a gente ainda está nessa energia do eclipse da lua cheia, e aquele nosso lado sombra, ele pode ser muito crítico. Então, se você perceber que você está crítico demais essa semana, né? Ao longo do mês a gente vem conversando sobre isso, mas essa semana especialmente, por conta também dessa combinação dos planetas, ó, isso aqui pode me ajudar a fazer curto-circuito se eu tiver crítico demais. E curto-circuito não é o que eu quero fazer agora, especialmente que eu estou nesse processo de transformação para me religar à árvore da vida, para me aproximar ainda mais da luz do Criador. Então, o que a gente quer é a atitude proativa. E dependendo da crítica, não é proativa, né? A gente sabe disso. Então, a gente pode prestar mais atenção, é muito importante que a gente preste bastante atenção, porque assim a gente também tem a oportunidade de realizar as nossas correções. Lembrando que Tikkun é o termo hebraico para correção, e para todos nós, ao longo desse mês de Virgem, ao longo desse processo de preparação para o ano novo, a gente está aprendendo a buscar o cenário mais amplo. Isso tem sido pedido para a gente desde o comecinho do mês, porque a gente conecta com essa energia virginiana e faz parte da correção virginiana e de todos nós aprender a buscar o cenário mais amplo. É isso que a gente fala sobre ver a figura completa. Lembrar que a gente não vê a figura completa. Então, é muito importante que a gente amplie esse cenário. Também deixar fluir com a vida, a gente não se pegar demais nos detalhes, porque às vezes isso é demais, é cansativo demais, isso não deixa a energia fluir. Faz tempo que eu não falo sobre isso, mas quanto maior a resistência, menor o fluxo. Então, se a gente ficar achando toda hora que não tá bom, toda hora a gente vai arrumar alguma coisa, querer consertar alguma coisa, querer falar alguma coisa, é como se a gente quisesse o tempo inteiro ter controle de tudo e não dá. A gente tem que deixar a vida fluir, isso ajuda a gente a ser mais feliz e não mal-humorado. Lembrando que quando a gente cria muita expectativa, as coisas não funcionam bem. Eu até brinco bastante isso nas aulas, né, que os chineses já sabiam sobre isso, que a expectativa, ela é a mãe da merda, com o perdão da expressão aqui no nosso encontro, que é sempre bom de boas palavras, mas é para ilustrar o quanto mais expectativa a gente cria, maior vai ser a nossa frustração. Então isso não pode deixar a gente mal-humorado, a gente tem que prestar bastante atenção, e isso já ajuda a gente a desapegar desses detalhes e não julgar as pessoas tão rapidamente. Lembra que tem uma passagem, agora me veio isso à cabeça. Tem uma passagem na Bíblia de que Jesus se traveste de mendigo para ver quem vai ajudá-lo, né? E quase ninguém ajuda. Então a gente não pode julgar as pessoas tão rapidamente apenas pela aparência que elas têm. Lembrando que, às vezes, o que os olhos da gente veem não é o cenário completo, não é a figura completa. E muitas vezes a gente vê só o superficial. Então, é importante a gente ter atenção a isso para poder fazer essas correções ao longo desse mês. Ainda temos muitos dias ao longo desse mês esperando o Ano Novo Cabalístico, então dá tempo. As ferramentas que a gente pode usar para ajudar a gente nesse processo de lapidação, de aprimoramento do nosso recipiente, são as letras do mês. O hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. A letra Resh, que criou o planeta Mercúrio, ajuda a gente a ter um recomeço, a enxergar o que é que falta na vida da gente e a trabalhar a comunicação de uma forma melhor. A letrinha Yud, que criou o signo de Virgem, ela representa a busca do sagrado, traz para a gente a energia da riqueza e ajuda a gente a ter organização. Então, coisa boa é a gente meditar nas letrinhas Resh e Yud ao longo do mês todinho.
Outra ferramenta maravilhosa é a sexta linha do Anabecoa, que nos conecta à esfera de Exode, que ajuda a gente a trabalhar o fundamento. E lembrando que ao longo desse mês todinho, o processo de Techuvá é a gente retornar à nossa essência, é a gente religar Malkut a Yesod. Então, quando a gente medita na sexta linha do Anabecoa, a gente tem ainda mais ajuda para poder realizar esse processo do retorno. Quando a gente medita na linha todinha, Yud Gimel Lamed Pei Zain Kuf, nós estamos meditando em espalhar a sabedoria, nós estamos meditando no nosso desejo de iluminar as outras pessoas e também estamos trazendo paz e tranquilidade para a gente, paz e tranquilidade interior. Então, mais uma vez, como a gente faz a linha todinha, Yud Gimel Lamed Pei Zain Kuf. Aí a gente se conecta à esfera de Exode e ajuda nesse processo de ligar Malkut a Yesod e assim fazer fluir toda a energia da árvore da vida para a gente. Lembrando ou relembrando que falei aqui, vou falar o mês todinho sobre os nossos passos para Techuvá, esses passos que ajudam a gente nesse processo de retorno. Então, o primeiro passo de todos é a gente ter consciência, identificar, como eu falei aqui de sombra do eclipse, então identificar a minha sombra, identificar o meu comportamento reativo, identificar o que gera em mim, qual é o gatilho que me tira do eixo, qual é o gatilho que me desconecta da luz do Criador. Eu identifiquei? Ok. Então eu tenho que assumir a responsabilidade. Sim, eu não presto atenção quando isso acontece, eu estou no automático, né? Essa porção de Kitavô fala muito disso. Às vezes a gente faz as rezas no automático, que não adianta nada, e você fica, nossa, eu rezo tanto, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque tá tudo no automático, sem você prestar atenção no que tá fazendo, sem você trazer a responsabilidade, assumir a responsabilidade, sentir aquilo de verdade. Então, não realmente, olha, eu me deixei levar, eu enfraqueci a minha força de vontade, eu obscureci o meu campo de visão. Então, fui eu mesmo, foi por conta do meu vacilo e isso aconteceu. E já aconteceu. Então, o que eu posso fazer agora? O terceiro passo. Vou usar Vav, Rei e Vav para refazer essa situação de uma forma diferente. Então, sei lá, um exemplo corriqueiro. Eu acordei num dia que eu estava de mau humor e aí briguei logo com a primeira pessoa que falou comigo. Eu já saí soltando os cachorros em cima da pessoa e eu não tive a oportunidade de encontrar mais essa pessoa. E depois, nesse meu passo a passo de Techuvá, pensei, meu Deus, olha aí. Fui totalmente reativa com essa pessoa e agora não tenho mais como encontrar essa pessoa. Então eu vou sentar hoje antes de dormir, vou respirar fundo, vou reviver aquela cena e vou fazer Vav, Rei, Vav. Vav, Rei, Vav. Eu, a pessoa, Vav, Rei, Vav. E refazer a situação. Então, no refazer a situação, eu respondo de uma forma educada para a pessoa, sem gritar com a pessoa, sem fazer o curto-circuito, sem ser grossa com a pessoa. Eu estou refazendo essa situação. E o último passo, pedir desculpa. Se eu não vou encontrar mais a pessoa pessoalmente, não encontrar mais a pessoa pessoalmente, eu tenho o número do celular dela, então eu vou mandar um áudio, eu vou ligar. Eu não quero mandar áudio, não vou ligar, vou escrever, vou pedir desculpa. Não estou pronta para isso, então vou me imaginar pedindo desculpa para a pessoa. E esse passo a passo de Techuvá, que eu convidei aqui todo mundo a fazer ao longo do mês todinho. Lembrando que eu deixei sempre no final dos nossos encontros e vou continuar deixando o vídeo prontinho dessa meditação, desse passo a passo para Techuvá, com o túnel do tempo, com o Vav Rei Vav, para a gente ficar firme nessa construção do nosso novo eu, que é justamente isso que a gente quer nesse ano novo. Esse novo eu. Então, o que esse novo eu ele tem de diferente do eu do ano passado?
A força de vontade desse novo eu é maior, é melhor, está mais forte, mais segura. Eu criei novas formas de agir, eu tenho uma consciência diferente do que eu tinha o ano passado. Então, sim, eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova forma de pensar, de sentir, de fazer. E eu consigo sim imaginar a minha vida diferente, porque agora eu sou uma pessoa diferente, eu tenho condições sim de ter uma vida diferente, de criar uma nova realidade. Então, esse é o nosso grande propósito quando a gente fala desse ano novo, do julgamento cósmico. A semana que vem eu vou conversar um pouquinho mais a fundo disso tudo também, quem sabe trazer a oração de Anubis para a gente fazer junto, que eu gosto demais dessa oração, acredito nesse julgamento cósmico, e eu tenho certeza que todos nós temos condições sim de sermos novos recipientes a cada ano novo cabalístico, e afinal de contas a gente está aqui sempre junto, engajado, não só estudando, mas a gente está estudando, pensando, ativando a nossa mente, nos conectando com as esferas mais altas da árvore da vida, sentindo isso tudo de uma forma diferente, Tifaré ajudando a gente a conectar com esse amor incondicional, ligando os nossos chakras inferiores com os superiores, para que a gente possa ter novas formas de agir aqui em Malkuth, agir na nossa realidade, agir como o nosso recipiente. Então, esse passo a passo maravilhoso que eu tenho certeza que todos nós estamos alcançando sim, e a cada ano nos tornando novos eus ainda melhores. Eu espero que você sempre fique tão motivado quanto eu. Então, só lembrando mais uma vez que a gente pode meditar nas letrinhas Resh e Yud ao longo desses dias para ter ajuda para fazer toda essa transformação ao qual nós estamos dispostos, estamos nos preparando e sim, de uma forma cada vez mais consciente, a gente tem certeza que a gente consegue criar essa nova realidade, que a gente consegue criar novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações. Coisa maravilhosa que a gente tem nesse passo a passo. E no nosso momento Dicas Astrológicas, aumentando ainda mais o nosso conhecimento sobre o signo de Virgem, lembre-se que ele é um signo que pertence ao elemento Terra, sua qualidade é mutável, o planeta regente é Mercúrio, a palavra-chave analisar, a energia positiva organização, a energia negativa crítica, parte do corpo correspondente intestinos. O signo de Virgem combina com os outros signos de Terra, Capricórnio e Touro, e com os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, e as pedras que ajudam a equilibrar a energia virginiana, âmbar e ametista. A gente sempre fala para colocar, por exemplo, a pedra embaixo do travesseiro, coloca a ametista lá. A ametista é uma pedra tão boa, ajuda a gente a transformar, transmutar, a chama violeta, né? A ametista tem essa cor, ajuda muito a gente a conectar dessa forma mais forte, vou dizer assim, né? Que transmutação é muito mais intenso do que transformação. Então, se tá aí precisando de ajuda, lembra das pedras e usa, né? Ou em forma de pulseirinha, a gente sempre fala assim, aqui é correntinha, brinco, ou a pedra mesmo, a pedra bruta, põe embaixo do travesseiro, põe aí no seu altar, na sua casa, se você tiver um altar, mas põe a pedra para limpar também, lembra disso. Como que eu limpo a pedra, Renata? Pode ser embaixo da água corrente, da torneira normal, e deixa tomando um sol, ou deixa tomando um banho de lua, aproveitando aí essa transição da lua cheia para a lua minguante. Aí você limpa a pedra da maneira como você achar mais conveniente, mas de forma simples, dá para a gente fazer assim também, certo? E aqui a gente vai seguindo na nossa lição de casa para essa semana, abra mão do desejo de ter sempre o controle. Então é muito bom porque a gente precisa fluir com a vida mesmo, então se a gente abre mão de ter controle, a gente vai ajudar esse aprendizado da porção da semana,
né? De ter certeza na luz, a gente vai ajudar isso ser mais verdade. Por quê? Acaso estou eu no lugar de Deus? Lembra dessa frase também de José? Acaso estou eu no lugar de Deus? Então, se as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, é porque Deus sabe o que faz. E isso faz parte, inclusive, desse processo de 30 dias de transformação, a gente romper com crenças limitantes, né? Então, a gente sabe que Deus escreve certo por linhas tortas, eu vou abrir mão do desejo de controlar. Se eu não consigo controlar, se eu tento fazer uma coisa e não funciona, tento de novo, não funciona, deixa, abre mão, confia na luz, acredita que não há nada além da luz do Criador. E assim a gente consegue deixar a vida fluir e a gente consegue também enxergar cada vez mais bênçãos na vida da gente, que é o que a porção da semana pede para a gente fazer. E esse processo de transformação também ajuda muito para a gente poder enxergar cada vez mais bênçãos e, na verdade, ter uma vida cada vez mais harmônica e menos caótica, certo? Na seção avisos, mais uma vez estou trazendo esse aviso aqui para depois ninguém dizer, Renata, fui pega de calça curta. Não. Vai preparando desde já suas listinhas de ano novo. A gente tem 3 listinhas que a gente faz todo ano. A primeira listinha de bênçãos recebidas. Por isso que eu coloquei aqui na capinha do nosso encontro hoje. Quais são suas bênçãos? Você tem consciência das bênçãos que você tem? Então, por favor, primeira listinha, bênçãos recebidas. Segunda listinha, desejos para o próximo ano. Lembra que pode pôr desejo material sim, porque estamos em Malkuth, na matéria, e isso faz parte também da nossa vida. E a próxima listinha, a terceira e a mais importante, o que você vai fazer para isso? O que você vai fazer para isso? Vou compartilhar aqui com vocês uma do ano passado, minha, e que eu tô feliz, porque agora quando eu venho e trago aqui, eu fico pensando, nossa, olha que legal, já faz um ano que eu tô fazendo. Eu procuro sempre aprimorar as minhas conexões. E eu coloquei como propósito para mim, na listinha do que você vai fazer para isso do ano passado, eu fazer o Tikkun HaNefesh, é uma outra ferramenta cabalística. Talvez um dia eu traga aqui, não sei, mas, enfim, o Tikkun HaNefesh, que é a gente fazer o Tikkun da nossa alma, e são posições das mãos com o nome de Deus em partes do nosso corpo, né? Cabeça, aí você pode fazer coronário, hemisférios cerebrais, olhos, ouvidos, nariz, boca, braços, corpo, pernas, genitais, pés. Falei rapidinho aqui a sequência, e eu me propus a fazer essa ferramenta, a utilizar essa ferramenta diariamente, e fico feliz e grata que sim, olha, estamos chegando quase na reta final e consegui. Então, assim, tem que colocar nessas listinhas coisas que a gente consegue fazer, senão lembra da tal da expectativa e a frustração. A gente quer sempre trazer alegria na nossa conexão. Então, a gente quer fazer as coisas com alegria. Lembra que a alegria é a ferramenta que nos conecta à espiritualidade. A alegria é a chave da gente ter uma ótima imunidade. Então, eu tenho que ter alegria, como eu compartilhei aqui com vocês agora. Olha a alegria de que eu propus fazer uma coisa e eu tô conseguindo. Então, olha aqui a alegria. Vamos ser honestos nessas listinhas e criar a listinha possível para a gente ter alegria e a gente se sentir feliz de conseguir realizar, tá bom? Combinado? Então dá uma enxugada aí na sua listinha, mas faça a listinha e a semana que vem nós vamos falar dela de novo, certo? Eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana, que todo mundo consiga compreender o quanto que é importante a gente aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Também espero que todo mundo consiga enxergar as bênçãos que a gente tem na vida. Se alguma coisa da sombra estiver aparecendo, é porque é importante a gente compreender. Vamos usar essa energia da lua cheia eclipsada, chegando na lua minguante, para a gente compreender essa parte mais obscura de todos nós e do mundo e das pessoas, para poder transformar isso tudo em bênçãos e seguir sabendo com certeza
que não há nada além da luz do Criador, certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa, e até a semana que vem. Tchau!